Boa noite. No Globo Repórter de hoje, os cientistas aventureiros nos levam a uma viagem pelo paraíso. Eles chegam ao delta do Okavango, lugar que deu nome à expedição por sua beleza. Elefantes, girafas, zebras, impalas. O grande Pantanal africano é um jardim extraordinário que também protege os mais raros pássaros do mundo. E como é a vida na terra onde o deserto encontra o mar? É o que você vai ver no documentário de Água e Areia, produção francesa que o Globo Repórter exibe com exclusividade na TV aberta do Brasil. Há 5 séculos, esse era o caminho dos navegadores portugueses. Em busca da melhor rota para as Índias, eles nunca pensaram em explorar esse império de areia. Contudo, bastava abaixar-se para pegar um punhado de diamantes. Eles não sabiam. Como não sabiam que além desse mar de água e areia, havia um jardim extraordinário. Separou do Oceano Atlântico com 2 enormes desertos, Namibe e Kalahari. Hoje, esse itinerário de surpresas e mistérios é a rota dos cientistas aventureiros em busca do mais belo oásis do mundo, o delta do Okavango. Nicolas Hulot, o coordenador da operação, viaja fascinado. Ele diz que está sobrevoando a maravilha das maravilhas. Essas são águas do rio Okavango, que nascem a 1.100 quilômetros daqui. É curioso, diz Nicolas. O Okavango surge a 300 quilômetros do Oceano Atlântico, mas dá as costas para ele. É um dos raros rios do mundo que nunca encontra o mar. Vem se perder nos saibros do Kalahari, no coração de Botsuana, onde se ramifica em milhares de pequenos deltas e dá origem a um jardim excepcional. Um providencial oásis em pleno deserto, do qual toda a fauna africana se aproveita. O delta do Okavango é a maior riqueza de Botsuana. Nicolas está ansioso para chegar e conhecer de perto a vida selvagem do grande Pantanal africano. Amanhece. Rowena McIntosh, a guia de Nicolas, já está preparando os cavalos. Olá, Rowena. Petite fraîcheur. A manhã está deslumbrante. É o Okavango em todo o seu esplendor, diz Nicolas. A guia pergunta se ele está preparado para sair em busca das águas. E ele quer saber como é o encontro dos cavalos com os animais selvagens. Às vezes, eles se assustam, responde a guia. Se tivermos sorte, encontraremos elefantes, ela diz. Os dois estão prontos. Está começando uma viagem ao paraíso. Zebras, girafas, manadas de elefantes,
Parece um grande encontro na selva. Deslumbrado com o que vê, Nicolas quer mais. Quer chegar bem perto dos elefantes. É emocionante, mas pode ser perigoso, diz a guia. Experiente, ela avisa. Geralmente, a matriarca é muito agressiva, mas se abrirmos caminho, poderemos chegar bem perto. Na primeira tentativa, a recepção não é nada calorosa, mas eles insistem. E, de repente... Foi um susto. Perdi o meu chapéu, diz a guia. Poucas vezes vi um elefante tão nervoso, diz Nicolas. A expedição continua. E a grande festa na selva parece não ter fim. Gnus. E os impalas do pântano africano. Nicolas e Rowena finalmente localizam o fio de água que avança pela terra. É o rio Okavango. Vemos bem a progressão da água, diz Nicolas. É espantoso pensar que estas águas percorrem 1.300 quilômetros até chegar aqui, desde os platôs angolanos, escapando da evaporação e da absorção pelo solo. Dá para ver a dificuldade que esse rio tem para avançar, diz Nicolas. O rio Okavango nunca chegará ao oceano. Terminará seu curso neste charco. O que deixa os pesquisadores perplexos é observar o aumento das águas em tempo de cheia, independente de qualquer inundação. Quanto ele avança por dia? Pergunta Nicolas. Uns 2 quilômetros, responde a guia. Ele ainda vai se arrastar por uns 100 quilômetros em direção à fronteira sul, que também ficará coberta. Durante 4 meses do ano, as terras do delta são banhadas pela água que vem de longe, até que ela tome o caminho inverso. Antes de chegar à superfície, o rio avança por baixo da terra, trazendo inclusive água das chuvas que caíram em Angola 6 meses antes. No meio do caminho, um viajante solitário. Agora, Nicolas acredita ter chegado ao lugar que ele chama de Alma do Okavango. Eles encontram os lechwe, os antílopes da água, que vivem nestas zonas úmidas, metade saibro e metade água. O delta ainda tem os citatungas, outra espécie de antílope da água. É uma região riquíssima em aves aquáticas. 300 espécies diferentes de pássaros. Deslumbrado com tudo que está descobrindo, Nicolas resolve acelerar a caminhada. Ele e a guia Rowena disparam no meio do charco. Uma corrida inesquecível pelo mais extraordinário jardim do planeta. Em meio ao grande balé da vida selvagem. Empolgado, nosso aventureiro corre ainda mais. E, de repente, não chegou a ser um vexame. Mas, se as testemunhas falassem, o que diriam desse tombo no paraíso?
alguns quilômetros de distância deste Éden, as terras devastadas do Kalahari. Se o Okavango não fosse obstruído por uma falha na crosta terrestre, suas águas alimentariam o imenso lago Makgadikgad, seco há mais de 2.000 anos. Era o maior lago da África, tão grande quanto Portugal, maior que o Lago Vitória. Em outros tempos, alimentado por rios como o Okavango. Agora, só chuvas esporádicas o inundam. Centenas de quilômetros de cercas envolvem o delta. Elas foram colocadas para que os animais selvagens não contaminassem o gado de Botsuana. Uma faca de 2 gumes, pois impede a migração natural. Uma barreira, às vezes fatal, que também revela a dificuldade de conciliar desenvolvimento econômico com respeito à vida selvagem. Mas onde está Nicolás agora? Embarcando em mais uma aventura. Como um pássaro, ele voa sobre o paraíso. Olhar do alto as maravilhas do Pantanal africano. O reino onde só os animais selvagens podem chegar. On arrive dans le dédale. Chegamos ao dédalo dos braços do Okavango, das ilhas, do pântano, diz Nicolás. É um gigantesco labirinto que está inundando o sul do delta. Um lugar que se enche de água na estação da seca. Nicolás se separou da guia para chegar aos pontos inacessíveis a cavalo. Ele vai ao encontro dos especialistas da operação. Quem encontraria um caminho mais bonito para viajar? Em alguns momentos, o ultraleve se faz acompanhar por manadas de elefantes, como a que estamos sobrevoando, diz Nicolás. E manadas de búfalos que seguem o avanço da água. É um espetáculo que não se assemelha a nenhum outro. O casamento do verde, das águas sombrias e do sai, junto aos Lechwe, que correm deixando esteiras de espumas. Estes antílopes cor-de-fogo, que só existem no Okavango, são os verdadeiros habitantes do delta, conclui o aventureiro. Nicolás ainda voltará ao delta do Okavango em busca do paraíso dos pássaros. Mas antes, as maravilhas do lugar onde o deserto encontra um oceano. Pinguins, ursos marinhos e o golfinho surfista que nem os cientistas conhecem. Veja a seguir. O ronco de um motor rompe o silêncio da planície árida. Nicolás está chegando.
Estamos na Namíbia e ele vai ao encontro de Thierry, o lojista da Operação Okavango. Pelo rádio, os dois brincam. Sua máquina não anda, diz Nicolas. Tire o pé, responde Thierry. O homem que voa finalmente põe os pés no chão. E começa mais uma reunião de trabalho. Os dois vão discutir a rota dos cientistas aventureiros, na terra onde o deserto encontra o mar. No extremo sul da Namíbia, fronteira com a África do Sul, o Catalina sobrevoa o cânion do rio Fish, rumo ao Atlântico. Esse cânion é resultado de uma incrível erosão, acredita o professor Coanot, engendrada no rio Fish, que corre no seu fundo, e deságua no rio Orange, para onde estamos seguindo. O rio Orange é, em grande parte, responsável pela formação do deserto namíbio. É ele que o alimenta, levando areia de sua bacia em direção ao mar. Areias que serão sopradas pelo vento na direção das dunas. O rio Orange transporta, além da areia, grandes quantidades de diamantes tirados do vulcão Kimberley, pedras preciosas formadas há 90 milhões de anos pela atividade vulcânica. Para evitar uma corrida selvagem a esses pequenos pedaços de eternidade, o acesso à área dos diamantes é proibido. O Catalina sobrevoa o deserto costeiro. Nicolas levanta voo em direção ao oceano. Ele quer saber por que, diante de um deserto tão hostil, o oceano é tão rico. Agora está sobrevoando a Costa do Esqueleto, assim chamada pelos navegadores, porque muitos caíram na armadilha dos bancos de bruma, frequentes por aqui, explica Nicolas. São vários os cascos que testemunham as dificuldades de navegação. Do helicóptero, Nicolas vê um movimento estranho lá embaixo. São centenas, milhares de otárias, também chamadas de ursos marinhos, um animal típico de águas geladas. Como explicar a presença deles aqui? Um dos motivos é a corrente gelada de Benguela, que torna as águas que beiram o deserto quente muito mais frias que o ar. Estranhas águas. Os cientistas da Operação Okavango vão estudá-las. Pierre Lenormand já está no mar e encontra Valérie, assistente do professor, que estuda os ursos marinhos. É uma travessia cheia de revelações. Ele logo vê os golfinhos de Riverside, que só são encontrados na costa da Namíbia e ao norte da África do Sul. Sabe-se muito pouco sobre eles, diz a pesquisadora. Ninguém os estudou. Com tamanho aproximado de 1,20 m, eles têm uma barbatana traseira diferente, na forma de um triângulo isósceles. Seu dorso é preto e cinza e carrega um desenho na parte inferior, em forma de cruz. São golfinhos surfistas, adoram surfar nas ondas. O que são essas velhas construções? Pergunta Pierre. Eram usinas de guano, responde a pesquisadora. São tantas as aves nessa região que o guano se acumula em camadas. Em algumas ilhas, sua espessura aumenta 40 centímetros ao ano. Dos anos 70 ao início dos 90, o guano foi explorado.
o que afetou muito as colônias de pinguins. Antes, eles cavavam tocas no guano para se proteger do calor e dos predadores. Agora tem que fazer seus ninhos na superfície e as gaivotas comem muitos dos ovos. Podemos nos aproximar deles? Pergunta Pierre. Com muito cuidado, responde a pesquisadora. Eles chegam se arrastando. Mas um dos pinguins olha feio. Ele está tentando nos avisar que se você chegar mais perto, pode nos picar, explica Valérie. Mas os solenes pinguins da Namíbia não querem briga. Ao contrário, parecem decididos a ignorar a presença dos pesquisadores. O professor Hu está aqui há 10 anos. É o maior especialista em otárias com pelos, os ursos marinhos. O professor acompanha a vida dessa que é a maior das colônias africanas. Agora observa as mães amamentando os filhotes. Os pesquisadores da operação querem saber como ele acompanha a evolução dos jovens. Os filhotes são monitorados e pesados regularmente. As fêmeas são marcadas com emissores de VHF, que permitem ao cientista saber quanto tempo elas passam no mar, se alimentando, e quanto tempo ficam com os filhotes. O professor Hu já foi mordido por um desses bichos. E cabe a Pierre agarrar um dos jovens para fazer a pesagem. Hu orienta, mas Pierre acaba descobrindo que não é fácil. Grande, forte e rebelde. Ai! Não! Hu consegue finalmente anotar o peso. E mostra aos colegas a pelagem do urso marinho, das mais densas do mundo animal. São 2 camadas, e a mais profunda pode chegar a 40 mil pelos por centímetro quadrado. Pelos que servem para o isolamento térmico. Não parece, mas o urso marinho é muito diferente de uma foca. Tem orelhas externas e anda como um mamífero terrestre, enquanto a foca apenas se arrasta. Fim da operação. E Pierre se queixa, está ferido. Belos dentinhos, diz o cientista, ouvindo uma sonora gargalhada. Onde ficam as dunas mais altas do planeta? A planta que dura 2000 anos e a estranha vida selvagem nas areias quentes do deserto. Daqui a pouco. Neblina no deserto. Nicolas e sua equipe mais uma vez vão levantar acampamento. Os caminhões estão prontos, mas Nicolas e Didier vão de parapente.
cobre. Antes de seguir viagem, eles fazem evoluções sobre as últimas dunas do deserto namíbio e voam em busca da outra margem do rio Cunene. De caminhão, a viagem pode levar horas, até dias. De parapente, será bem mais rápida. Nicolas e Didier conversam pelo rádio. E Didier anuncia: vai se afastar da rota para entrar na neblina. As brumas são específicas do deserto namíbio. Toda a vida da região se alimenta dessa umidade. Didier se afasta. Agora parece caminhar sobre nuvens. E vai entrando neste mundo estranho. Entre o oceano e as dunas, o contraste é total. Enquanto o deserto queima, o oceano é resfriado pela corrente de Benguela. Desse contato, nasce a neblina espessa, que com a força dos ventos penetra até 60 quilômetros terra adentro. É ela que leva a vida aos areais. O Catalina também voa sobre desertos. O professor Coinot agora segue para Gobabé. O nome significa lugar onde não há nada. O hidroavião sobrevoa dunas grandiosas. São as mais altas do mundo. As dunas de Sossusvlei. O professor calcula que a altura desse maciço chega a 400 metros. São dunas diferentes, ele explica. Têm a forma de estrela porque são submetidas a ventos que sopram em diversas direções. Esplêndidas. Elas têm essa cor de ferrugem alaranjada por causa do óxido de ferro. O deserto de areia vermelha termina de repente, onde começa o deserto de pedra e cinzas. O professor Coinot vai pela 12ª vez aos confins desses dois desertos, separados pelo rio Cuizeb. No céu, ao nos aproximarmos do rio, a linha divisória é evidente. Aqui, a última grande chuva foi há mais de 20 anos. A longa seca que a precedeu durou 40 anos. O professor observa que algumas árvores estão secando e caindo. Os lençóis freáticos baixam e as raízes não conseguem mais atingi-los. O deserto Namibe é o mais antigo do mundo. As espécies vegetais e animais que aqui vivem são modelos de adaptação. Uma planta fascina os botânicos. É a Velvetia mirabilis. Só existe no deserto namíbio e pode durar 2000 anos. A base da planta é formada por um tronco curto que sustenta apenas 2 folhas. Essas folhas podem chegar ao tamanho recorde de 8 metros de comprimento por 1,5 de largura. É difícil imaginar como pode uma planta se desenvolver por 2000 anos num meio tão hostil. Este é também o único lugar do mundo onde se pode encontrar o besouro da carapaça branca, enquanto em todo o planeta seus parentes são pretos. Os cientistas ainda não souberam explicar essa diferença. Aqui, a vida está por um fio. E o cardápio dos animais é pouco variado.
O vento traz o primeiro elemento dessa sutil cadeia alimentar, depositando restos de vegetais no sopé das dunas. Os insetos aproveitam. Alimentado, o inseto torna-se uma presa para o lagarto, que, por sua vez, é cobiçado pela serpente da areia. Nas dunas, o combate pela sobrevivência é feroz, sem tréguas. A areia deste deserto se aquece rapidamente. A temperatura pode chegar a 70 graus. Os animais buscam uma sombra salvadora ou se enterram na areia. Outros, como esse lagarto, executam uma curiosa dança para não queimar as patas. Onde encontrar água nas terras secas de um deserto? Os cientistas mergulham na fenda escura e mostram o peixe cego que vive na escuridão subterrânea. Veja a seguir. Rio Kunene, norte da Namíbia. Nicolai e Didier estão chegando da viagem pelo deserto. Aqui, supõe Nicolai, a chuva é mais frequente. Do alto, ele observa a aldeia dos Imbás, pastores nômades do deserto. Mas os pesquisadores vão pousar um pouco adiante. À espera deles está Kus. Ele será o guia. É namíbio. Conhece a região e o povo nômade. Nicolai desce ao lado do caminhão e aproveita o rádio do amigo para fazer um contato com Gerald Fevre. Neste momento, os geólogos e espeleólogos suíços se preparam para entrar num abismo de 120 metros. Lá embaixo, há um grande lago subterrâneo. Nicolai informa que o rio Kunene estava baixo. E pelo rádio, descobre que o mesmo fenômeno atinge as águas do lençol subterrâneo. O coordenador da operação pede cuidado aos exploradores. E a descida começa. A caverna é iluminada. O primeiro cientista avança pendurado em cabos. Empolgado, até canta, e sua voz ecoa pelas pedras. É a segunda vez que essa equipe explora o lago. Enquanto um bote equipado com um sonar avalia a profundidade, uma equipe de mergulhadores traça a cartografia do lugar. A exploração submarina dos lençóis freáticos reserva grandes emoções aos mergulhadores que se aventuram na escuridão total. À luz das lanternas, a água estagnada se revela transparente. E as estalactites lembram que no lugar da água, o ar e a gravidade já reinaram.
peixe cavernícola. Só existe aqui. Clarias cavernícola. Essa estranha criatura, cega e despigmentada, desenvolveu em volta da boca 8 filamentos sensoriais. São antenas. Guiam o peixe cego na escuridão subterrânea. Esses seres surpreendentes cresceram e se multiplicaram no lençol freático, graças ao espesso tapete de guano, aos ossos e aos restos orgânicos que caem no lago. Nessa exploração, os cientistas conseguem um perfil bastante fiel do abismo de Haracibe e constatam: o lago subterrâneo tem mesmo 120 metros de profundidade. Mas, como os rios, foi atingido pela seca. Seca que, neste momento, está mudando a vida dos Imbás, o povo nômade. Na aldeia, o único poço de água não supre mais as necessidades do rebanho. Hora de partir. Eles só carregam o necessário. Em 2 horas, levantam o acampamento. As aldeias ficam cuidadosamente fechadas, pertencem àqueles que a construíram. Em alguns meses, eles vão voltar. Agora todos caminham. A migração termina às margens do rio Cunene, que parece Salvador, mas não passa de um modesto consolo. As plantas são raras e os crocodilos são uma ameaça para o gado. Mas, até que as chuvas voltem, eles ficarão aqui. Nicolás visita a aldeia e fica impressionado. Esse povo, que atravessou milênios sem mudar seus costumes, agora está ameaçado pela construção de uma barragem que pode bloquear as águas do rio, alterar toda a trajetória dos nômades e aniquilar uma cultura de séculos. Águia pescadora, malaquita, juruvas anãs. Onde fica o paraíso dos pássaros, o grande dormitório das mais raras aves africanas? Daqui a pouco. Alain Johnson e Michel Laplace Toulouse estão em busca do paraíso dos pássaros. Eles navegam por canais estreitos. Esse labirinto natural é uma armadilha para aventureiros sem guia. Alain Johnson é um ornitólogo francês, especialista em flamingos vermelhos, um apaixonado. Águias pescadoras. Tiens, regarde, il y a un aigle pêcheur là, il y en a plusieurs. Can you beach in Os here? cientistas param o barco.
Ils ont la vie facile. O especialista revela que a águia pescadora também caça. Tout à fait, oui. Quando não encontra peixes, ela se alimenta de flamingos ou outros pássaros. O martim pescador, a cegonha, que também se alimentam de peixes, podem ser presas da águia pescadora, que às vezes engana as outras espécies durante o voo. A águia pescadora não é o maior pássaro da África, mas é bem grande, tem 2 metros de envergadura. Para o pesquisador, é a mais bonita das águias. Os 2 cientistas agora seguem pelo canal. Vão ao encontro de Nicolas. Enquanto isso, o pintor da operação, Jacques Beer, está saindo em busca da rara coruja pescadora, que ele já retratou 12 vezes, mas nunca em estado selvagem. Jacques descobriu onde ela se esconde. Armado com telas, tintas e pincéis, chega ao refúgio de sua mais fascinante personagem, no meio da floresta. Os olhos da coruja brilham diante do artista. Mas ela não se assusta. Nicolas já está em outra viagem. Ele e os pesquisadores querem chegar ao grande dormitório dos pássaros do Okavango. No caminho, 2 lontras. Nicolas conta que passou mais de 30 anos em áreas úmidas e só viu lontras 2 vezes na vida. Agora, eles estão chegando. A revoada de pássaros de todas as espécies revela: o grande dormitório está próximo. Jassanãs, garças reais, águias, elas se juntam. A noite cai e o barco avança. Não muito longe dali, Jacques, o pintor, vive o momento mais surpreendente de sua aventura. A coruja pescadora pousa na tela onde está sendo retratada. Frente a frente, o artista e o modelo que ele perseguiu durante anos. Um inesquecível momento de cumplicidade. Na escuridão da noite africana, a equipe de Nicolas avança. Motores são desligados. Silêncio. Aos poucos, eles vão aparecendo diante das lanternas. O martim pescador gigante, o maior de todos. A garça real africana. E a colorida malaquita. A última cena. Espremidas para se proteger do frio, mais de 30 juruvas anãs se juntam para uma noite de sono. Fascinados, os cientistas deixam o paraíso dos pássaros, em pleno Okavango, no lugar que deu nome à operação por sua beleza. Eles se despedem da África.